Olá, pessoal. Para o programa de hoje, eu preparei um vídeo a partir de uma versão do último artigo que publiquei no jornal GGN e também no blog Chacoalhando, acrescentando algumas fotos e baixei alguns vídeos também do YouTube. Eu acho que ficou bastante interessante. E quem gostar, peço que dê um clique no like e vocês podem contribuir para a TV GGN através da chave de Pix, jornalggn@gmail.com. Mas antes de passar o vídeo, eu gostaria de comentar algo sobre a guerra em Gaza. Acho que todos nós vimos com muito alívio que finalmente estejam ocorrendo pausas humanitárias e trocas de reféns mantidos pelo Hamas por prisioneiros palestinos. Mas tem uma notícia que eu li que eu queria compartilhar com vocês. A Associated Press, que é uma agência de notícias privada estadunidense, publicou em agosto desse ano, portanto, antes do começo da atual fase desse conflito, que já dura 75 anos, que Israel mantinha encarcerados na ocasião cerca de 1.200 palestinos, sem uma acusação formal ou julgamento. Essa informação é de uma organização de direitos humanos sediada em Israel. O artigo não informa quantas mulheres e menores estão submetidos a essa detenção, chamada de administrativa pelas autoridades israelenses. Então, se esses prisioneiros estão sendo mantidos de forma ilegal, eles podem ser considerados como reféns do Estado de Israel. Então, o que está ocorrendo agora é uma troca de reféns sequestrados pelo Hamas por reféns sequestrados por Israel. Nessas fotos, vocês podem ver a detenção de crianças palestinas pelo exército israelense, várias delas com vendas sobre os olhos. Dá para imaginar o terror pela qual essas crianças passaram e talvez ainda estejam passando. Bem, vamos então ao nosso vídeo. Netanyahu, o braço de Javé no genocídio dos palestinos em Gaza. Em 28 de outubro, ao anunciar a segunda fase da guerra em Gaza, Netanyahu dirigiu uma advertência aos israelenses judeus: se lembrem do que Amaleque fez. Para muitos não-judeus, ou mesmo para judeus com pouco conhecimento da Bíblia, a citação é obscura e incompreensível. Para entender o significado da fala de Netanyahu é necessário recorrer às Sagradas Escrituras, algo que uma busca no Google resolve em um piscar de olhos. Entretanto, quais foram as reais intenções do primeiro-ministro israelense ao citar Amaleque? Consta na Bíblia que quando estavam a caminho da terra prometida, os israelitas foram atacados por guerreiros amalequitas. Ainda segundo o Velho Testamento, Javé ordenou a Moisés que exterminasse o povo de Amaleque, e que apagasse sua memória da face da terra. Coube ao rei Saul concluir essa tarefa, mas o rei amalequita Agag foi poupado na ocasião, contrariando a determinação de Javé. Samuel cumpriu a vontade de Deus, eliminando Agag. Para punir Saul pela desobediência, Javé colocou a Davi no trono unificado de Israel e Judá, Samuel 15:11. Mas mesmo tendo sido exterminado, o povo de Amaleque permanece em espírito a atormentar Israel, consta em Êxodos 17:16. Por seu trono, o Senhor fará guerra contra os amalequitas, de geração a geração. Os rabinos ensinam que sucessivas gerações de judeus foram forçadas a enfrentar recorrentes manifestações corpóreas do espírito malevolente de Amaleque, como Nabucodonosor, os Cruzados, Torquemada, Hitler e Stalin. Recentemente o espírito maligno voltou a se manifestar na forma do programa nuclear do Irã. Um assessor próximo a Netanyahu associou Amaleque ao risco existencial a Israel que um arsenal atômico iraniano traria. Após o ataque do Hamas de 7 de outubro, Netanyahu fez uso da mesma figura de retórica do espírito malevolente de Amaleque para justificar a limpeza étnica e o genocídio do povo palestino que está colocando em marcha. Em outra de suas falas, Netanyahu citou o herói bíblico Josué que liderou a conquista de Canaã. Só que a terra prometida por Javé aos judeus já era habitada por outros povos naqueles tempos bíblicos. E Deus disse aos israelitas que não tinha problema matar, roubar e saquear nessa conquista. Conforme o livro de Josué 6:21, homens e mulheres, jovens e velhos de Canaã foram mortos pela lâmina da espada. E consta em Deuteronômio 6:10-12, quando Javé, teu Deus, te fizer entrar na terra prometida a teus pais Abraão, Isaque e Jacó, terra com grandes e boas cidades que tu não construíste, com casas repletas de tudo que há de melhor, de obras e bens que não produziste, com cisternas que não cavaste, com vinhas e oliveiras que não plantaste. Não te esqueças de Javé, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Voltando aos séculos 20 e 21,
A formação do moderno Estado de Israel em 1948 e sua expansão nas décadas que se seguiram repetiram a tomada de Canaã e a formação dos reinos de Israel e Judá. Mortes e roubo de terras e de bens dos povos que lá habitavam. Nesses mapas da Cisjordânia estão identificadas 3 regiões distintas: Área A, controlada pela Autoridade Palestina. Área B, com controle conjunto israelense e palestino. Área C, sob total controle de Israel. Nessas imagens vemos agentes de Israel confiscando tubulações para levar água a comunidades de colinas do sul de Hebrom. Aqui vemos a detenção de crianças de 9 a 13 anos que pegaram plantas para alimentação nas proximidades de um assentamento de colonos judeus. Este outro vídeo da Organização Israelense de Direitos Humanos B'Tselem mostra a destruição de casas palestinas na região de Jerusalém. Aqui 2 casas de palestinos no Vale do Jordão foram destruídas. Um agricultor é atacado por colonos judeus em seu pomar de oliveiras. Todas essas imagens representam apenas uma parcela da opressão a que os palestinos são submetidos na Cisjordânia e em Gaza. Agora, em 2023, Netanyahu dá prosseguimento ao processo de eliminação e expulsão dos palestinos para expandir as terras do Estado-nação judaico e pilhar seus bens, como os depósitos de gás na costa do Mar de Gaza. Israel is at war. Será que Netanyahu espera contar com uma ajudinha de Javé, mesmo não sendo conhecido por adotar práticas religiosas em sua vida privada? Para Ariel Gold, analista de política do Oriente Médio, e diretora executiva da organização Fellowship of Reconciliation Estados Unidos, o primeiro-ministro recorre a passagens bíblicas como forma de garantir a continuidade do apoio dos supremacistas judeus e dos cristãos evangélicos estadunidenses de direita em seu confronto com o Hamas. Na verdade, antes mesmo que Netanyahu fizesse uso da retórica de Amalek, o grupo evangélico International Christian Embassy Jerusalém já havia feito uma declaração em que afirmava que o ataque do Hamas em 7 de outubro não ocorreu em protesto pela ocupação israelense ou devido a riscos que a mesquita de Al-Aqsa estivesse correndo, mas sim, pelo antigo espírito de Amalek, que sempre visou mulheres e crianças judias e aos fracos e frágeis em Israel. Em uma linha de análise semelhante à de Gold, o rabino Eliana Miller, sediado em Jerusalém, e que também é escritor e jornalista, avalia que o crescente uso por Netanyahu de referências bíblicas em seus discursos não passaria de uma tentativa de salvar seu prestígio, que ficou fortemente abalado com o ataque surpresa conduzido pelo Hamas em 7 de outubro. Miller acrescentou ainda que em tempos de guerra, as lideranças muitas vezes se baseiam na Torá e em textos religiosos. Mesmo que as citações bíblicas de Netanyahu tenham o objetivo primordial de relações públicas, a atuação do exército israelense em Gaza pode reproduzir os efeitos nefastos das ações de Josué e seus guerreiros, tendo sido estas reais ou fictícias. Josué 10:40. Não restou mais ninguém. Ele destruiu completamente tudo que respirava, como ordenou o Senhor, Deus de Israel. Enquanto isso, o ministro de Segurança de Israel, Itamar Ben-Gvir, de extrema-direita, adquiriu 10.000 rifles para armar civis nos assentamentos da Cisjordânia, em cidades próximas da fronteira do país, e em cidades com populações mistas de árabes e judeus. Na Cisjordânia, após o ataque do Hamas de 7 de outubro, tropas israelenses e colonos fundamentalistas já causaram a morte de dezenas de palestinos, além de destruírem milhares de pés de oliveiras. Os palestinos aguardam um ano inteiro pelo momento no outono em que as olivas passam de verdes para pretas. Os 2 meses da colheita constituem um ritual especial e trazem um reforço nas finanças. Os soldados e colonos israelenses bloquearam o acesso dos aldeões e usaram retroescavadeiras para arrancar pela raiz oliveiras centenárias. Ao contrário de Netanyahu, as convicções religiosas desses colonos ultranacionalistas não têm nada de fake. Para eles, não existe Cisjordânia, e sim as bíblicas Judéia e Samaria.
Os discursos de Netanyahu servem para atiçar ainda mais os colonos a promover ataques contra os palestinos. Por enquanto, a paz duradoura na região ainda é uma miragem. Para terminar o nosso programa, eu gostaria de dizer que procuro acreditar que um dia será possível a convivência de judeus e palestinos, seja em um único Estado democrático, com direitos civis iguais para todos, ou em dois Estados em que as minorias também tenham seus direitos respeitados.